Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Uma boa noite a todos os alunos, que estão conectados nos polos presenciais. Nós vamos dar início à nossa aula. Tá? Então, uma boa noite a todos. Boa noite, Tatiana. Boa noite, professor. Boa noite a todos os polos do Cabo Centro, Carpina, Caruaru, Currais Novos, Escada, Jordão, Olinda, Palmares, Parelhas, Petrópolis, Surubim, Teresina e Tianguá. Tenham todos uma ótima aula e podemos começar. Bem, hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula, ainda em relação ao módulo de automação de escritório. Na aula passada falamos da editoração eletrônica e hoje nós vamos falar do programa Microsoft Excel, mais uma ferramenta do Office, que nós chamamos também de planilha eletrônica. E utilizamos a planilha eletrônica não só para fazer cálculos, quanto também para inserir gráficos e inserir base de dados. Mas aí é muito importante que nós possamos ter em mente o que queremos, que tipo de planilha nós vamos trabalhar. Ou seja, a partir do momento em que você projeta a planilha, então, dentro da projeção, você pode montar essa base de dados e, em cima dessa base de dados, utilizar alguns recursos que facilitam, que vão facilitar essa automatização de alguns relatórios para a área financeira, a área orçamentária. Então, o Excel possibilita o trabalho com fórmulas, então, com funções. Na aula de hoje, nós iremos abordar desde a criação da planilha ao trabalho e o uso de alguns recursos, como, por exemplo, o uso de algumas funções que vão ajudar nas nossas tarefas. Também o uso de algumas fórmulas e mais alguns recursos, como, por exemplo, a validação de dados, que é um ótimo recurso que vamos ter dentro do Excel para criar uma restrição, ou seja, de forma que só possa ser digitados dados em uma determinada célula ou em um grupo de células dentro da validação criada. Além também de abordarmos os tipos de referência. Então, o Excel trabalha com referência relativa e referência absoluta. Nós iremos também dar ênfase a esse tópico. Então, nós vamos começar a nossa aula acessando o programa. Vamos aí acessar o Excel. Então, vamos maximizar aqui. E falar um pouco do Excel, a questão da pasta. Então, observa-se que na barra de título do programa, geralmente nós temos aí a questão da pasta, que nada mais é que o arquivo com o qual trabalhamos. Então, a partir do momento em que nós estamos salvando esse documento, automaticamente, quando eu salvo o documento, ou seja, quando eu salvo a pasta, as planilhas, ao salvar, todas as planilhas que estão fazendo parte do Excel serão salvas. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, tá? Nós vamos ver isso aqui também. Deixa eu só dar uma... Bom, e verificamos que a princípio o Excel nos traz 3 planilhas, cujos nomes, ou seja, o nome padrão é Plan 1, Plan 2, Plan 3. Nós podemos renomear essas planilhas, mover as planilhas, copiá-las, ou seja, e até mesmo fazer a exclusão de planilhas e a inclusão de planilhas. Então, a planilha, na verdade, ela está contida dentro da pasta. E em uma planilha, nós temos elementos fundamentais, que é importante que vocês conheçam para poder usar bem o programa. Então, dentro de uma planilha, nós temos as colunas. As colunas, geralmente, são representadas por letra. Então, eu tenho a coluna A, a coluna B, a coluna C, e aí sucessivamente. Nós temos as linhas representadas na horizontal por números. Então, a linha 1, a linha 2, e aí sucessivamente também. E um elemento muito importante que são as células. Então, na verdade, as células é o local que irá abrigar os nossos dados. Ou seja, tudo que eu digitar
automaticamente, né, a partir do momento que eu digito e confirmo essa entrada de dados, ela passa a fazer parte de uma célula. Vamos começar falando aqui da caixa nome, cuja finalidade é dar a indicação do posicionamento dentro da planilha. Deixa eu só salvar esse documento. Vou salvar esse documento aqui. Ok? Com o nome. Elaborar planilhas. Né? Estou salvando como pasta do Excel, cuja extensão de 2007 é XLSX. Mas, vem aquela história. Se eu quiser salvar para usar numa versão anterior, nós temos a opção de salvar como e determinar que eu posso salvar com versão 97/2003. Ok? Então, vou salvar aqui o arquivo, tá? Como pasta de trabalho do Excel. Vamos salvar. E verificamos, né? E posso verificar que a partir de agora, o título, né? A barra de título, consta o nome do arquivo, que é elaborar planilhas, e também o nome do programa, Microsoft Excel. Poderemos verificar que o tamanho de uma planilha, né, ele é irreal em relação ao que temos na tela. Ou seja, nós temos bem mais que 25, 30 ou 50 linhas. Então eu posso selecionar toda a planilha e verificar que a partir daí eu tenho 1.048.576 linhas por 16.384 colunas. Bem como também a largura das colunas, né? Vamos verificar que o ponteiro do mouse no Excel, ele adquire algumas formas. Eu tenho uma forma de seleção, que é esse indicador, onde eu posso fazer a seleção de um grupo de células. Posso selecionar aleatoriamente, né, selecionando, segurando a tecla Ctrl e fazendo aí a seleção aleatória. Isso equivale tanto para a coluna quanto para células e para linhas, e também para planilhas. Ora, se eu quiser selecionar toda a minha planilha, eu posso usar esse botão aqui, ó, tá? Nós chamamos de botão interseção, porque ele é um encontro, a interseção entre a coluna, das colunas com as linhas. Então, ao clicar nele, eu estou selecionando toda a planilha 1. Né? E aí, para tirar a seleção, basta apenas clicar numa área livre. Ora, se nós quisermos... Só um momentinho, temos perguntas aí, Tatiana? Temos sim, do Paulo Cruzeta, o aluno Edgar. Ele está perguntando se pode repetir o procedimento de contar as linhas e colunas. Ok. Então, tá, Adriana, é o seguinte, para selecionarmos todas as linhas, nós podemos clicar no botão interseção e segurar o mouse. A partir do momento que eu clico no botão interseção, clico e seguro, ele vai mostrar o total de linhas pelo total de colunas. Tá? Ok? Então, mais perguntas, Tatiana? Não temos mais dúvidas. Bom, falamos das planilhas, né? Então nós temos 3 planilhas a princípio. Mas eu posso abrir um documento com 10 planilhas. E aí eu posso configurar o Excel para abrir até com 255 planilhas. Toda vez que eu solicitar um arquivo novo, que ele venha com a quantidade X de planilhas. E como é que eu faria isso aqui? Então eu posso configurar o programa através do botão do Office. Clicando nesse botão do Office, nós vamos encontrar, tá? Ao final aqui, ó, nós iremos encontrar opções do Excel. Então, quando clicamos aqui, nós teremos algumas opções relativas ao programa. Então, eu tenho o comando mais usado, a parte de fórmulas, o salvar, né, que permite aqui, por exemplo, que eu possa determinar a cada quantos minutos eu quero que seja salva a cópia do documento. Uma autorrecuperação. Isso evita que eu venha a perder dados, caso o programa, né, encerre. Então, o padrão recomendamos entre 10 e 15 minutos. Então, cada guia trata da configuração interna do programa. Então, vamos aqui para os mais usados. E aqui eu tenho, ó, ao criar novas pastas de trabalho, eu posso determinar qual o tipo de fonte, né, tamanho da fonte, 11. Aqui eu tenho também o número de planilhas. Então, toda vez que eu solicitar uma nova pasta de trabalho, eu posso, por exemplo, pedir para que seja aberta com 255 planilhas. Tá? Dando OK, a partir do momento, ele não vai modificar o documento atual, mas toda vez que eu for aqui e solicitar um novo documento e pedir para criar uma pasta de trabalho em branco, eu verifico que aqui, ó, então, eu posso aumentar essa área da barra de rolagem. Claro que eu não vou ver todas as planilhas, mas aí eu percebo que não há mais só 3 planilhas. E aí, como é que eu faço para rolar pelas planilhas? À esquerda da guia de planilhas, nós temos essas setas, onde eu posso ir para a última planilha. Então, essa primeira seta aqui, ó, nos leva à primeira planilha.
essa a planilha anterior, essa a próxima e essa a última. Na verdade, ele não leva, né? Ele vai enrolar as planilhas. Percebam que eu estou na planilha 1, e se eu pedir para ir para a última planilha, ele apenas rola a lista. A última é a 255. Mas eu não estou nela. Então, eu estou na plan 1. Se eu quiser posicionar aqui, eu clico na planilha e a partir daí eu posso digitar na plan 255.